Bem-vindo ao meu canal no YouTube, eu sou o professor Paulo Cruz. Já quero dizer, se você não se inscreveu nesse canal, que você se inscreva, que você deixe aqui seu comentário, que você clique no sininho para receber as notificações, que você deixe o seu like para que esse canal cresça e apareça. Então, vamos lá. No último dia 8 de maio, estreou a nova temporada do podcast Mano a Mano. O podcast Mano a Mano é um exclusivo Spotify que é apresentado pelo Mano Brown, do Racionais MCs, né? Uma das figuras mais importantes aí da cena do rap nacional e também da cultura brasileira contemporânea. Temporada para a qual eu fui convidado, tive a honra e a alegria de participar. O episódio deve sair aí, eu tô gravando esse vídeo, né? Ele ainda não saiu, mas deve sair aí nas próximas semanas. Depois eu devo comentar, inclusive, essa minha participação no podcast, que eu gostei muito de ter participado, foi um papo longo e muito interessante. Mas na estreia do podcast dessa temporada, do podcast Mano a Mano, que acho que está na terceira temporada, o convidado de honra para iniciar essa temporada foi o ator e comediante Paulo Vieira. Paulo Vieira é um ator já conhecido, ele tem quadros aí no Fantástico, tem feito muitos programas aí na TV Globo, inclusive depois de ter reclamado uns anos atrás de estar com a carreira meio estacionada, de repente ele, né, teve algumas opções políticas, segundo consta, que o fizeram ter algum destaque depois na sua atuação nas artes brasileiras. Mas isso é só especulação e não é disso que eu quero falar. Mas o episódio com o Paulo Vieira foi bem interessante, foi um episódio legal, assim, bonito. Ele contou coisas da infância dele, coisas da juventude dele lá no Tocantins, onde ele cresceu, coisas curiosas a respeito da sua família. Foi bem interessante. Mas em certo momento, o Paulo Vieira fala uma coisa que causou um certo frisson aí nas redes sociais, porque ele fez menção a uma certa, eu não diria mania, mas um certo costume que se criou a partir da estreia do filme Pantera Negra no Brasil, da militância, sobretudo a militância de internet brasileira, né, negra brasileira, né, de internet, fazer associações entre Wakanda e um tipo de orgulho, de representatividade negra, de modelo negro de virtude, se baseando em Wakanda. Então, tem aquele costume de no Twitter, nas redes sociais, falar, é o porteiro de Wakanda, porque Wakanda é isso, Wakanda é aquilo. Então, o Paulo Vieira, nessa participação no podcast do Brown, ele fala que ele não gosta dessa associação, né, e de essa espécie de ligação entre o Wakanda, que parte da militância brasileira faz para acessar, digamos assim, o continente africano. Então, o acesso imaginário ao continente africano por essas pessoas é feito através desse imaginário criado pela Marvel, né, e pelo Pantera Negra, que é uma criação do Stan Lee e que se tornou, obviamente, na mão do Ryan Coogler, que é um diretor negro americano, um filme que fala muito fortemente a cultura negra americana, mesmo porque ele fez um casting, né, negro e escolheu não só roteiristas, mas também figurinista negra. Aliás, a figurinista que ganhou o Oscar pelo figurino de Pantera Negra, que é de fato soberbo, muito bonito e tal. Então, é um filme que sim, cria um imaginário de cultura negra ligado a uma África imaginária também, mítica, né? Que seria uma África opulenta, rica e, né, cheia de tecnologia e tá bom. Eu não preciso falar aqui porque você já deve ter assistido Pantera Negra e sabe do que eu tô falando. Mas voltando ao Paulo Vieira, ele disse que ele achava ruim esse tipo de associação. Por quê? Porque, segundo ele, a nossa ligação com o continente africano tem muito mais a ver, obviamente, com a questão da escravidão, do tráfico no Atlântico e toda a coisa hedionda que foi o sequestro de africanos no continente africano e trazidos para cá num contexto escravista, do que propriamente com essa África mítica, imaginária, criada como se a África fosse uma coisa só, né, e não uma série de mais de 50 países, né? Então ele fala que ele não gosta disso, né, e que a nossa ligação com a África é de outra natureza e que deve ser buscada, então, de outra maneira. Isso gerou críticas a ele nas redes sociais, com as pessoas dizendo, não, mas o que ele não está percebendo é que, primeiro, o movimento negro que ele menciona na sua crítica não é uma coisa monolítica, então todo militante negro faz essa defesa, né? Quando você usa o termo movimento negro, você tem que falar da pluralidade de movimentos negros, mas quando eles próprios se referem ao movimento negro, eles se referem como se fosse uma coisa monolítica, mas tudo bem, esse também não é o assunto desse vídeo. Mas o fato é que ele sofreu críticas por criticar essa ideia de Wakanda, porque ela é uma ideia muito sedimentada
nas redes sociais, né? Então, existe uma web militância negra nas redes sociais que faz essa referência com uma certa frequência. Então, ele não está errado em fazer esse tipo de crítica, porque não é incomum ver esse tipo de associação quando se trata, sobretudo, dessa militância de redes sociais. Óbvio que os movimentos negros organizados, as entidades de movimentos negros, elas não estão nesse diapasão, né? Eles não fazem essa referência, mas essa é uma referência de um ativismo de internet que é bastante presente. Agora, o meu ponto é outro, tá? Eu queria fazer uma observação que eu considero importante a esse respeito, porque ela dialoga com outro vídeo meu que eu já fiz aqui nesse canal e outras vezes em que eu falei desse assunto, já escrevi sobre isso, que é justamente essa construção de uma identidade negra brasileira associada a figuras americanas, figuras de proeminência nos Estados Unidos, sobretudo. Então, quando você pega, é mais fácil você encontrar exaltação brasileira, né, quando se trata de figuras negras. A Malcolm X, a Martin Luther King Jr., né, a Mandela, até lá na África do Sul, do que propriamente a figuras negras brasileiras. Porque, obviamente, criou-se no Brasil um ódio à nossa história, à nossa cultura, a tudo que se relaciona à história brasileira, inclusive no contexto da escravidão e no contexto do século XIX, onde excelentes figuras negras surgiram, apareceram, se destacaram. Tudo isso, pelos nossos historiadores, pelas nossas escolas, por tudo que a gente passa, eu também falei disso num vídeo anterior, que vai estar o card aqui para você poder assistir se não assistiu. Tudo isso foi criado por quê? Porque gerou-se ao longo dos últimos, sei lá, 40, 50 anos, um ódio à história brasileira. Inclusive a essas figuras notáveis da história brasileira, figuras negras importantíssimas da nossa história, que foram relegadas ao esquecimento, ou a um papel secundário, ou a um papel menosprezado. Por quê? Primeiro porque muitos deles eram monarquistas, tinham ligações com a coroa. Segundo porque foram abolicionistas e aí julgam que a abolição não foi lá essas coisas. É um outro erro que se comete. Todo 13 de maio esse assunto volta, falam que a abolição não foi o que deveria ter sido e tal. Tudo uma grande mentira, uma grande bobagem, inclusive envolvendo figuras proeminentes da antropologia e da historiografia brasileira, como a Lilia Schwartz, por exemplo, que dias atrás falou sobre a miscigenação. Então, difamações sobre a miscigenação brasileira, como se ela tivesse sido fruto de estu, não preciso falar o termo aqui, você também deve ter visto essa notícia. Tudo isso é fruto de um ódio à nossa história. Eu não vejo de outra maneira. Então, quer dizer, o Brasil é um país fundamentalmente mestiço, fundamentalmente pardo. Então, quando as pessoas falam, difamam a miscigenação brasileira como se ela tivesse acontecido somente fruto de abuso sexual, por que não se leva em consideração muitos aspectos contraditórios da formação do Brasil, né? Então é óbvio que houve abuso, tem muito problema a ser contemporizado. Agora, colocar tudo isso no mesmo balaio? Não, porque grande parte da miscigenação brasileira ocorreu nos estratos sociais mais pobres, né? Inclusive, muito da miscigenação brasileira se iniciou antes mesmo que houvessem negros no Brasil. A miscigenação indígena, por exemplo, aconteceu no Brasil antes que houvessem negros escravizados no Brasil. Quando a gente pega, sei lá, Caramuru, quando a gente pega João Ramalho, né? Ele não veio para cá com Pedro Álvares Cabral, mas ele já vivia aqui no Brasil. Ele foi, né, viveu, tem uma região aqui de Santo André, um município de São Paulo, que tem um bairro que tem o nome dele. Por quê? Porque ele viveu naquela região, ele se casou com várias índias, não levam em consideração, por exemplo, o costume indígena aqui da região né, que se tornou o Brasil, quando os portugueses chegaram, que era de oferecer, por exemplo, as filhas como se fosse um presente a esse estrangeiro que chegava. Tudo isso eram costumes da época, né? O Antônio Risério, o grande sociólogo brasileiro, um gigantesco sociólogo brasileiro, que, inclusive, por ser crítico ao identitarismo, ele sofre um ostracismo e um boicote maldoso, né, no Brasil e, infelizmente, não tem o destaque que merece, porque é de fato uma sumidade intelectual do Brasil. Ele fala muito disso, escreveu uma obra sobre as sinhás pretas da Bahia, inclusive mostrando aquelas mulheres ricas, negras, da Bahia, que se casavam com homens brancos ricos, esses homens morriam, deixavam toda a fortuna para elas, e elas se tornavam senhoras de escravo, inclusive, muito ricas, né? Então tem um livro dele sobre isso.
Enfim, né, essas pessoas usam desse artifício para macular a história brasileira, porque querem negar e recontar a história brasileira a seu modo. Então, figuras proeminentes da negritude brasileira, da construção de um imaginário negro brasileiro, vão ficando relegados ao esquecimento. Então, você pega, por exemplo, a família Rebouças. Eu sempre falo dele, eu sempre falo do pai dele. Então você pega uma família, já são pardos, porque o Antônio Pereira Rebouças, o pai do André, era um homem mestiço, né, de um português casado com uma mulher, uma escrava liberta. Toda a família Rebouças é uma família que tem uma história brilhante, né, da história brasileira. O Antônio Pereira Rebouças, um homem da Bahia, né, de Salvador, se eu não me engano, ele nem era de Salvador, mas ele vai para Salvador estudar, agora eu me esqueci onde ele nasceu. Mas ele estuda em Salvador, ele se torna rábula, né? Ele estuda lei e jurisprudência. Rábula é um advogado sem diploma, né? E com isso ele adquire destaque, ele se torna político, ele ajuda os seus irmãos a se formarem, inclusive fora do Brasil. Um se torna médico, outro se torna maestro de uma orquestra aqui no Brasil. O irmão dele volta da França, onde foi estudar medicina, se torna também médico no Brasil, um médico importante lá na Bahia. O próprio André Rebouças, o seu irmão Antônio Rebouças, os dois engenheiros brasileiros, né, dos primeiros engenheiros negros do Brasil, que fazem aquela estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que é um feito de engenharia absolutamente genial, que até hoje tem bairros, ruas, lugares que homenageiam os irmãos Rebouças no sul do Brasil, inclusive, né, e sobretudo, por causa dessa estrada de ferro. Então, tem muitas figuras brasileiras que têm histórias maravilhosas. O Teodoro Sampaio, que é o nome de uma avenida importante aqui em São Paulo, a tal da Avenida das Lojas de Instrumentos Musicais, aqui muito ligada à música, essa avenida, é uma avenida que homenageia o Teodoro Sampaio, um engenheiro brilhante brasileiro, é uma grande figura que também era mulato, né? Ele era filho de uma mulher negra com um homem branco. Tem o próprio José do Patrocínio, que era um jornalista, foi um abolicionista importante, jornalista também, fruto de uma união de um padre que era branco com a sua mãe, que era uma mulher escravizada. Então, quer dizer, grande parte das figuras negras brasileiras de destaque eram fruto de casamentos chamados de interraciais. O próprio Luiz Gama, que era filho de um homem branco com a mulher negra, uma mulher africana, Luísa Maim, e o Luiz Gama, ele é vendido pelo próprio pai e tem uma história de vida brilhante também. Então, todas essas figuras poderiam ser exaltadas e ter sido criada no Brasil um imaginário de negritude brasileira, de exaltação de uma cultura, de um povo, de uma história, que não é feita. E aí a militância brasileira, ela é obrigada, digamos assim, a se espelhar em coisas que não são brasileiras. Por quê? Porque nos Estados Unidos, os negros americanos, eles conseguiram imprimir a sua cultura de modo a disseminá-la para o mundo todo, porque obviamente os Estados Unidos têm destaque, tem proeminência, a sua cultura, a cultura americana tem destaque no mundo todo, então, obviamente, a reboque vai a cultura negra americana. Quantos filmes sobre escravidão não existem? Quantos filmes sobre figuras negras importantes não existem? Eu acabei de gravar, inclusive, um podcast exclusivo para o Valete Plus, falando sobre Malcolm X, né, que agora, esse mês de maio, fez 100 anos de nascimento do Malcolm X. Então, assim, eles conseguiram, sim, imprimir a sua cultura para o mundo, e nós aqui brasileiros não exaltamos as figuras negras importantes do Brasil. O próprio Abdias Nascimento, agora já no século XX, ou o próprio Guerreiro Ramos, que foi um homem negro genial, talvez um dos maiores sociólogos brasileiros, se não o maior sociólogo brasileiro, né? Um homem genial, para o qual eu escrevi também um artigo longo na revista Valete, são ignoradas. Figuras complexas, figuras inteligentíssimas, figuras que fizeram muitas coisas pelo Brasil. O Teatro Experimental do Negro, né, fundado pelo Abdias, merecia destaque, merecia um filme sobre ele. O próprio filme sobre Luiz Gama é um filme curto, assim, não dá conta de uma personagem tão complexa e tão gigantesca como Luiz Gama. Então a gente fica, né, sem referência, e a gente se vê obrigados a importar referências que chegam a nós com mais força do que as nossas próprias referências brasileiras. Então, quando você pega no Brasil, você tem figuras brasileiras importantíssimas, inclusive na filosofia. Você tem um homem como Tobias Barreto, um filósofo brasileiro, que era um homem mestiço também, um homem pardo, e que foi o primeiro a falar de filosofia alemã no Brasil, que aprendeu alemão sozinho e traduziu filósofos alemães para o português, e que fez
menção desses filósofos e que trabalhou em cima dessa filosofia no Brasil, era poeta, era um homem que falava sobre filosofia política, inclusive, né? Um homem de destaque da história brasileira que ficou relegado ao esquecimento. Agora, se você quer saber sobre filosofia política, inclusive fazendo esse resgate aqui que eu fiz agora do Tobias Barreto, você precisa entrar no nosso curso de filosofia política. Eu e o professor Ricardo Almeida colocamos aí disponível para você que está assistindo esse vídeo, para quem quiser entrar, um curso de filosofia política, de introdução à filosofia política, com os principais autores e temas dessa filosofia, por um preço absolutamente ridículo, tá? Mas o curso é muito bom, tem mais de 20 horas de conteúdo. Se você entrar no link que está aqui na descrição, ou colocar a sua câmera aí do celular num QR Code que está na tela aqui, você vai entrar, vai poder se inscrever pela bagatela de R$ 160,80. Só isso, tá? Você pagou isso aí, tá resolvido. Ou você pode pagar em até 12 vezes, né? E 12 vezes de R$ 14,14. Então entra nesse curso. Se você entrar hoje, até as próximas 24 horas de estreia desse vídeo, você vai ganhar esse livro aqui, que é O Príncipe de Maquiavel, um autor que a gente trata, inclusive, no nosso curso. Vem, que eu tô te esperando. Então a gente precisa resgatar figuras brasileiras importantes. Quando a gente pega um médico como Juliano Moreira, o doutor Juliano Moreira, que foi um psiquiatra brasileiro, um psiquiatra que ganhou destaque, por exemplo, no Japão. Ele foi para o Japão, isso no comecinho do século XX, recebeu condecorações, foi recebido pelo imperador japonês. Inclusive escreveu um livro para defender a imigração japonesa no Brasil. O japonês sofreu muito preconceito no Brasil no final do século XIX. Ele faz uma defesa dessa imigração para o Brasil, dizendo que não, eles não eram aquilo que se falava deles aqui no país e tal. Um homem de destaque, inclusive que cuidou do Lima Barreto, outra figura importantíssima da nossa história que ficou simplesmente esquecida. Mas o Lima Barreto, um dos nossos maiores escritores, enquanto ele estava numa das suas internações no hospício, o Lima Barreto tem uma vida muito trágica, foi o Juliano Moreira que cuidou dele. Ele escreve sobre isso no seu Diário do Hospício, que ele foi tratado bem, e que a única figura que o tratou bem naquele hospício foi o Dr. Juliano Moreira. Então, quer dizer, esse resgate precisa ser feito. E porque ele não é feito, a militância brasileira atual, sobretudo a atual, e sobretudo a de internet, de jovens que não conhecem a nossa história, fazem essa associação com a Wakanda, com não sei o quê, achando que estão fazendo uma coisa muito interessante quando só estão sendo colonizados, né? Mas quem não é colonizado na militância negra brasileira, né? Todas as teses sobre racismo que se fala no Brasil hoje, também falei sobre isso num vídeo aqui no canal, são importadas dos Estados Unidos com essa aparência de coisa muito brasileira, mas que não são. A ideia de racismo que se tem no Brasil hoje, sobretudo nas estatísticas, na militância e a condução das entidades de movimento negro brasileiras atuais, né, fazem importação de teorias americanas e europeias para falar de racismo no Brasil e não fazem menção disso. Mas é isso, diga aqui se você concorda, se você discorda, se você acha que o Paulo Vieira acertou ou errou, se você acha que o Brasil deve se inspirar em Wakanda ou que o negro brasileiro deve olhar para as figuras negras brasileiras, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e até mais.